Bom dia, irmã e irmão, né? Vamos começar mais um programa Bíblia e Misticismo com a graça do nosso Senhor Yahu, né, o Pai Eterno, com o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, e com a iluminação do Espírito Santo, Ruar Hakadosh. Vamos começar mais um programa hoje discutindo situações da Bíblia. A questão do cristianismo esotérico, a Bíblia esotérica, né? Sentidos, interpretações, né? Algumas coisas da Bíblia ali que eu vou falar, baseado muito em Anna Kingsford e alguns outros autores, né? Mas em princípio seria ela, né? Então, com o trabalho aí da nossa visão esotérica, né? Da Bíblia. Ou mística, né? Melhor dizendo, o misticismo da Bíblia. Pode rodar a vinheta, então, pessoal, a gente vai discutindo mais. Então, pessoal, a Bíblia, qualquer versão que vocês peguem, né? Ela, aqui é a tradução brasileira, né? Acho que pouca gente conhece essa tradução aí, que na verdade é comum, né? E cada um vai ter a sua versão ali para ler, né? Que geralmente é o texto, né? Esse texto já vem carregado de algum tempo, né? Desde Concílio de Nicéia, Novo Testamento, do Antigo tem a versão dos 70, versão grega, versão da, né, Bíblia judaica. A gente vê todo esse conjunto aí. O que a gente percebe é a leitura desse material ou do ponto de vista de uma religião, uma igreja, né, que tem as suas interpretações desse texto, ou uma interpretação que parece que é pior ainda, né, que é uma interpretação só do texto, né, sem nenhum tipo de hermenêutica. Quando faz uma hermenêutica simplesmente materialista, né, do texto, seja questão de gramática, questão de significado das palavras, né? Não vai muito além disso, que também é um desrespeito, porque isso aqui, pessoal, é um livro sagrado, um livro da alma. Né? Isso aqui tem que ser lido por sentido espiritual, não tem que ser lido por sentido teológico. Né? E aqui que vai a crítica, né? Então toda a Bíblia, né, segundo a Kingsford e outros, é esotérica, né? Ela é um véu, né? Ela tá ali e ela tem que ser lida pelo nosso sentido interno, nosso sentido espiritual, né? Tem que ter uma gnose, por isso que a cabala, a gnose tem tanto sentido, a teosofia também, né? Então sem esse sentido espiritual que simboliza várias coisas na Bíblia, tanto Abel, né, Jerusalém, céu, né? O Cristo mesmo, isso tudo simboliza o reino interno, o reino espiritual, a gnose, o conhecimento verdadeiro da Bíblia, né? Que os profetas sempre fizeram, ó, né? Os profetas, eles denunciaram todos esses fariseus, teólogos, doutores da lei, né? Só muda de nome de acordo com os tempos. Hoje são os teólogos do sentido literal, né? E essas pessoas, elas, segundo até o texto, né, elas colocam fermento, né, elas têm o sentido literal. E esse fermento aí, ele acaba atrapalhando, né, o sentido espiritual interno, né, esse livro da alma que é a Bíblia, né. Então lá Jesus denunciou, os profetas denunciaram, né, muitos foram mortos e tudo mais, porque eles denunciavam esse sacerdotalismo, doutores da lei, né, fariseus, saduceus, e hoje são os teólogos, principalmente teólogos do sentido literal, né? O sentido literal daí ele é falado com várias formas, prostituta do Apocalipse, né, o próprias bestas, tudo isso vem como significado do sentido literal, porque a letra tem um véu, né? E se ficar escravo do véu, você tá longe do paraíso, que o paraíso daí é a gnose, né? O Jerusalém, o céu é o reino da sabedoria, o reino interno que se revela a Deus, que revela que o homem, a exemplo do Cristo, né, ele tem algo divino,
né? O Jesus, ele nos mostrou, né, Yeshua, que nós temos uma possibilidade de algo divino, né? Essa é a nossa salvação, né? Então, os doutores da lei, os teólogos não querem saber, os teólogos querem só colocar fora, né? Superstar, né? O Jesus, ou é o texto, ou você vai ter que dizer o que está na Bíblia, aqui é o sentido literal, e você vai ver um sentido, por exemplo, do que o texto fala por si mesmo e nada mais. Né? Você não pode, por exemplo, ter uma iluminação interna, né? Você não pode ter, por exemplo, um contato com Deus. Né? Só estaria o que está na Bíblia, e isso é o grande fariseu dos nossos tempos aí, né? O sola escritura e todas essas situações aí que apareceram, desde Lutero para frente, né? Na Bíblia isso está denunciado em várias formas, né? Eu não vou por ordem, vou pegar primeiro Mateus, né? Mateus 15, 6. 16, 6. Né? Disse-lhe Jesus: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem que era fariseus e saduceus? Era o doutores da lei mesmo, né? Doutores da Torá. Eram teólogos, né? Rabinos ou especialistas na lei. E hoje a gente vê a mesma coisa. A gente vê teólogos, né? Os fariseus novos com com a sua grande defesa das escrituras, né? A Bíblia por si mesma e outras situações que não tem muito pé nem cabeça. Ó, vamos lá para Lucas 11:52. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência, ou da gnose, né? Vós mesmos não entrastes e impedistes aos que entravam. É uma tradução brasileira aqui um pouco diferente, mas essa chave é a gnose, né, pessoal? É a teosofia, é a cabala, né? E eles não dão a chave, né? Mesmo tendo, eu já vi seminarista, já vi gente né? Já vi até pastor falando em cabala, pastor que estuda cabala. Mas daí quando vai pro povo, eles só dizem, não, é só a escritura, é só a letra, vocês não podem ter o conhecimento. Né? Vocês não podem ter o sentido interno, esotérico, místico da Bíblia, né? Que a Bíblia é mística, a Bíblia é um livro de espiritualidade, né, pessoal? Isso aqui é um livro espiritual. É um livro da alma, não é um livro que você vai ler assim. Ah, mas vamos fazer uma hermenêutica, por exemplo, que nem você pega um livro aí de romance e começa a analisar as palavras, né, a gramática, questões, por exemplo, da origem das palavras, né? Não é isso que é para fazer com a Bíblia, isso é um desrespeito com a Bíblia, né? Desrespeito, você superficializa, você coloca a Bíblia como algo superficial, né? E nunca foi isso, é um sentido espiritual, né? Quando você coloca no superficial, você está prostituindo a Bíblia, por isso que a prostituta do Apocalipse deve ser esse sentido literal, né? Não tem coisa mais desrespeitosa com a Torá ou com a lei divina do que você dizer que aquilo é só um texto, né? Só um texto e você vai ter que interpretar esse texto. Não é isso não, né? Pois é, tem lá em Atos dos Apóstolos 8:30, né? Em 8:30, né? Vamos 8:29. Disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te e ajuda a este carro. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Entendes, porventura, o que estás lendo? E ele, né, o Filipe respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me explicar? Pediu a Filipe que subisse e se assentasse com ele. E a passagem da Escritura estava lendo era esta: Como ovelha foi levado ao matador e como cordeiro está mudo diante do que tosquia. Assim ele não abre sua boca, na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. Quem contará sua geração? É o cordeiro, é o sentido esotérico, né? É o sentido espiritual, né? E esse que está sendo sacrificado, né? Está sendo sacrificada a gnose por causa do sentido literal, por causa de teólogos, novos fariseus, né? Novos doutores da lei. Eles criaram lei em cima da própria Bíblia, do Novo Testamento, né? Nem lei, por exemplo, Deuteronômio e Levítico. Eles pegam aqui o Novo Testamento e criam uma lei em cima disso aqui, né? E isso é uma grande confusão, né? Nem Yeshua, nem os apóstolos nunca fizeram lei, né, no Novo Testamento. Eles pregavam o evangelho é de Cristo, né? Não tinha lei nenhuma aqui, né? A lei é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essa é a única lei que tem aqui, né? O dízimo era dízimo para sustentar as viúvas, né? Não tem nada a ver com esse dízimo que está por aí também. Então tem várias leis, né, entre aspas aí, que são falsas, né? São cordeiros sacrificados mesmo, né?
né? Então foi a grande perda do sentido espiritual da alma da Bíblia, né? A segunda é carta, a epístola aos Coríntios, né? Lá em 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, um morreu por todos, portanto todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e foi ressuscitado, Jesus, né? Por isso nós, daqui em diante, não conhecemos a ninguém segundo a carne, né? Não tem nada a ver com a carne nossa, né, pessoal? Não tem nada a ver com o corpo. Né? O corpo, na verdade, é sagrado, é um templo do Espírito Santo. O que está falando de carne aqui é o sentido literal, mais uma vez. Ó. É a carne da letra, né? Então, viver segundo a carne é viver simplesmente segundo um texto, né? Que você acha que é só texto. Né? Que isso aqui seria só, por exemplo, a palavra. Não, não é só a palavra. Aqui é um livro sagrado, é um livro da alma. E, como sendo livro espiritual, tem que ser lido conforme um sentido espiritual, um sentido interno, né? Um sentido gnóstico, um sentido teosófico e cabalístico. Né? Não, não tem que ser lido com sentido humano, por exemplo, que nem você lê um livro de romance, ou que nem você lê um livro de outra coisa. Por isso que a Torá, a Bíblia, tem sentidos espirituais. Ela fala de coisas do nosso mundo usa coisas do nosso mundo para falar de coisas espirituais. Ela não fala de coisas do nosso mundo. Não adianta fazer arqueologia, ficar procurando a Arca de Noé, ficar procurando a Árvore da Vida, ficar procurando o Jardim do Éden, né? No mundo. Não tem nada a ver com isso. O livro da Bíblia é um livro espiritual, né, pessoal? E assim vai, sabe? Então, é um grande véu, né? Que a gente vê na Torá, na Bíblia. E esse véu, ele é usado ainda pelos sacerdotes, pelos teólogos, pelos pastores e outros novos fariseus, né? Alguns, não digo todos, né? Porque eu já falei que tinha um pastor aqui que estudava Cabala, né? Então, assim, tem padre muito que conhece muito a mística, né? E sabe que aqui tem um sentido para interpretar, né? Mas quem fica na letra aí tá junto com o sacerdotalismo, tá junto com esse farisaísmo, tá junto com tudo que a Bíblia condenou. Né? A Bíblia sempre condenou quem usa ela no sentido não espiritual, quem usa ela no sentido que não é da alma, né? Então esse que é a grande condenação dos profetas, e muitos profetas morreram por causa disso, brigaram muito com os sacerdotes, brigaram com reis, né? Por isso que a gente vê aqui livro Crônicas ou Reis, né? Com todas aquelas denúncias que idolatria. A idolatria é disso aqui mesmo, a idolatria do texto, né? Idolatrias de alterações, e não é toda a Bíblia inspirada, tem partes da Bíblia que foram colocadas por doutores da lei mesmo, por teólogos da época, né? Teólogos hoje não se chamariam teólogos, mas eles fizeram esse trabalho antes, então tem que cuidar com isso também, minha pessoa. Tá bom, esse foi nosso programa Bíblia e Misticismo. Estejam com o nosso Senhor Yahu, iluminados pelo Espírito Santo, e busquem sempre o sentido espiritual interno do texto. Nunca fiquem escravos do sentido literal, e nem de quem fala pelo sentido literal, nem por teólogos, nem por qualquer um. Né? Cuidem com isso. Esse foi o sentido que o reino está dentro de vós, né, pessoal? Então, o reino dos céus está aí. Fiquem com Deus, até o próximo programa.